E dando continuidade à programação do segundo Congresso Norte-Nordeste Multidisciplinar sobre o Câncer, nós vamos agora assistir a palestra da doutora Elisângela Jorge Marreiros. Ela é psicóloga e vai proferir a palestra intitulada Psicologia no contexto da ciência como ferramenta no combate ao câncer. Doutora Elisângela, seja muito bem-vinda. Fique à vontade. Obrigada, quero agradecer a todos pela oportunidade e falar sobre câncer e a psicologia ao mesmo tempo sempre é um prazer. É um assunto que me move já há um bom tempo, tem a ver muito com a história da minha vida e fez com que eu me apaixonasse cada vez mais por esse tema. E quando eu recebi o convite para mais uma vez partilhar com vocês desse assunto que me move, que me motiva a sempre estudar, a sempre ler algo, a sempre trabalhar, é sempre prazeroso. Eu até falei aqui para a equipe que sinalizassem para mim o tempo adequado, porque senão eu passaria aqui o tempo inteiro falando com vocês sobre o tema. Então vamos iniciar. Bem, tem aí o tema, né? Vocês viram o tema, e eu não poderia falar do tema psicologia no contexto das ciências como ferramenta no combate ao câncer, sem falar um pouquinho da história da psicologia. Nós sabemos que a medicina ela já é aí antiga, né? Tem um longo tempo, e a psicologia é muito jovenzinha ainda, mas tem ousado para adentrar nos campos da ciência e tem obtido muitos bons resultados. E eu coloquei aí um resumo, uma síntese, né, da linha do tempo para conversar com vocês, falando um pouco sobre a psicologia no contexto desse tempo até chegar aonde estamos hoje, dentro desse viés junto à oncologia, né? Então, eu coloquei aí que no século XIX teve o reconhecimento da importância dos estudos da psicologia. Então, já havia estudiosos, já haviam pesquisas, não é muito simples, mas começou a fazer diferença entre aqueles que trabalhavam na medicina. E aí começou a haver o reconhecimento dos estudos, começou a haver o reconhecimento das experiências, dos experimentos, e aí passou-se a ser reconhecida e chamá-la para esse contexto. Então, tendo já o convite, as pessoas ansiosas por mostrarem os seus experimentos, né? No século XX, vem o surgimento, então, da Associação da Psicologia Experimental, junto à psiquiatria e à neurologia. Então, aqueles estudos que eu falei, aqueles experimentos que eu falei, foram se tornando cada vez mais atuantes, as pessoas passaram realmente a investir mais e associar-se à psiquiatria e à neurologia. E com esse convite, com essa participação, a psicologia começou realmente a aparecer. E aí, já na década de 60, não tão rápido assim, né? A psicologia é muito jovem. O psicólogo ele começou a obter a confiança, né? Obter a confiança do grupo, né? Da medicina. Tu podes colocar só a imagem mais uma vez? Eu coloquei aí que ele se tornou mais atuante, porque o psicólogo ele era apenas clínico e ele passou a atuar agora nos hospitais. Então, a partir daí houve a regulação da profissão logo após da profissão no Brasil e iniciou-se o primeiro curso de psicologia na USP, né, na Universidade de São Paulo. E com esses experimentos, com esse envolvimento da psicologia junto à medicina, em 1970 nasce a psicologia, não é, oncológica, né? A psico-oncologia. Pode passar, querido. Então, fazendo essa síntese, esse resuminho aí, estamos falando sobre câncer. Câncer é algo que hoje, apesar de a pauta da hora ser a Covid, mas eu costumo dizer que a Covid está existindo, a Covid está no centro das atenções, mas o câncer não deixou de existir,
as outras viroses não deixaram de existir, os outros problemas de saúde não deixaram de existir. Então, na verdade, o que vem ser esse câncer, né? O câncer nada mais é do que a denominação genérica para as modificações celulares das estruturas das células que resultam, de modo geral, em formações tumorais. Esses tumores benignos ou malignos, não é? E a especificidade dessas formações e a capacidade dessas células, elas migrarem para outros órgãos, que aí, ou migrarem para a questão da via sanguínea, da questão linfática, e aí transformando em linfonodos, então, para os outros órgãos através da metástase. E com essa modificação no organismo, com essa aceleração do desenvolvimento de células que são diferentes e que começam a formar esses tumores, passa também a desequilibrar o sistema emocional, psicoemocional das pessoas. Então, precisa-se sim da atuação do médico, precisa-se sim da atuação do fisioterapeuta, dependendo da sequela que o câncer cause, do fonoaudiólogo, dos nutricionistas, enfim. Vai haver aí a necessidade de ter uma ação multidisciplinar. E, lógico, nós da psicologia não podemos ficar de fora, porque, apesar de precisar dos colegas, mas a psicologia vai adentrar como uma ferramenta importantíssima, porque vai trabalhar com o psiquê, vai trabalhar com a formação do pensamento, vai trabalhar com as estruturas emocionais. Então, o pensamento, ele é o ponto de partida para todas as outras questões corpóreas no sentido emocional. Tudo que eu penso, eu vou transformar numa emoção. E essa emoção, ela vai se transformar numa ação. Então, o pensamento é o pontapé para a ação. Isso eu envolvo na depressão, eu envolvo na ansiedade, eu envolvo nos transtornos mentais. Tudo que nós fazemos parte de um pensamento. E esse pensamento, ele vai realmente influenciar. Com relação à questão do câncer, quando se tem o diagnóstico do câncer, a vida para muitas pessoas acaba. É sinônimo de morte. Até mesmo porque existe um estereótipo ainda cultural em volta da palavra câncer. Apesar de estarmos no ano de 2021, não é? No século 21, mas ainda há pessoas que têm medo até de ouvir ou de proferir a palavra câncer. Porque acredita-se que, ao proferir a palavra câncer, vai chamar à existência na sua vida o próprio câncer. Então, nós temos que estar trabalhando essas questões mentais, esses pensamentos, essas crenças, porque essas crenças, elas vão se transformar em pensamentos também. E se forem crenças negativas, pensamentos negativos. E pensamentos negativos vão gerar também emoções e sentimentos negativos. E pode, inclusive, causar o próprio câncer através da psicossomatização. Então, já existem estudos que envolvem a psicossomática como algo desencadeador para o câncer. Pode passar, querida. E aí eu coloco a definição de oncologia e psicologia. Oncologia é a especialidade médica que se dedica ao estudo e tratamento da neoplasia, né, do câncer, incluindo a sua etiologia e o seu desenvolvimento. Isso é fato, vocês devem ter escutado aqui com a médica que passou recentemente, né, deve ter falado muito sobre isso. E a psicologia é uma ciência, só que é uma ciência que trata dos estados e processos mentais. Então, como se comporta o processo de entendimento, a compreensão, a absorção e o repasse das ideias, dos conceitos, das crenças desenvolvidas ao longo da vida e dos momentos e das situações. E, a partir daí, também dos comportamentos desse ser humano e das suas interações com o ambiente físico e social. Então, olha só que conceito abrangente. Ela é a ciência que vai tratar dos estados e processos da mente, como a mente funciona, como nós decodificamos as coisas, interpretamos, como nós absorvemos, até silenciosamente, através
quando que somos crianças e aprendemos com os nossos pais, não é? E eu até digo, né, através da osmose, do comportamento desse ser humano e das suas interações com o ambiente físico. E nesse ambiente físico não só tem cadeira, não só tem mesa, não só tem quadros, paredes, tem pessoas. Então, com o ambiente social, porque somos seres sociais. Nós interagimos com a nossa família, nós interagimos com os nossos vizinhos, colegas, pessoas no trabalho ou na universidade, enfim. Essa interação toda vai sempre resultar no meio. E uma pessoa adoecida, ela vai repercutir tudo o que ela está pensando no meio em geral. Pode passar. Aí vem então a psiconcologia. Ela vem ser a interseção, ela vem ser o ponto, não é, de encontro entre a psicologia e a oncologia. Então, o que estuda a mente e o que estuda o corpo, né? A fisiologia no geral, que cabem o estudo das variáveis. Então, nós vamos estudar tudo o que acontece, tudo o que pode promover, né, até os resultados, que são psicológicos e comportamentais envolvidos no processo do adoecimento até a cura, além das intervenções ao longo desse estudo. Então, nós da psicologia, quando estamos na equipe multidisciplinar, a psicologia como ferramenta, ela vai atuar muito nessa questão. Nós vamos trabalhar, por exemplo, no ambulatório. Aciona-se a psicologia para fazer a admissão do paciente e lá nós fazemos toda uma anamnese. Nessa anamnese, nós, lógico, verificamos se existe uma carga genética forte, se não existe ninguém na família e a partir daí nós começamos a perceber como é que essa pessoa viveu, qual a estrutura de vida, qual a estrutura emocional, se ela tem problemas psicológicos e como é que ela lida com a morte, como é que ela lida com a perda, como é que ela lida com as frustrações, como é que ela lida com o adoecer, o que significa o adoecer para ela, qual é a cultura familiar relacionada ao adoecimento e à morte. Nós fazemos toda uma anamnese e fazemos toda uma avaliação desse paciente para poder verificar quais são os recursos que ele tem interno para lidar com o adoecimento, para lidar com o tratamento, até ele alcançar a cura. E se for um paciente que já teve cura, mas aí teve uma reincidiva, por exemplo, nós já iremos trabalhar com ele essa questão, como ele lida com essa reincidiva, o que ele pensa sobre essa reincidiva, o que ele pensa, como será a sua vida a partir dali, quais são os recursos internos, os recursos externos e os recursos até espirituais que essas pessoas possuem para poder lidar com esse processo de adoecimento, de cura ou de reincidiva. Então, se eles não têm nenhum, porque tem pessoas que não têm nada, tem pessoas que nos dão lições de vida e que você nem acredita que essa pessoa está com neoplasia. Mas já tem pessoas que chegam lá praticamente com o conceito de que eu estou morto. Então, nós já vamos fazer todo um trabalho. Então, a psicologia entra como ferramenta nesse sentido, de poder resgatar nessa pessoa, caso ela tenha perdido, ou transformar, ou até mesmo trazer algo novo para que ela possa construir estratégias, recursos internos, esperança, fé, otimismo, determinação, perseverança. Os recursos externos, a fé de que a sua família irá dar apoio, um animal de estimação, um projeto de vida, um sonho, são todos recursos externos que essa pessoa tem e que pode obter como força para que ela venha superar todo o tratamento que por vezes é doloroso. E os recursos espirituais, que é o credo de cada um, e elas vão exercitando e através da fé vai trazendo à existência aquilo que antes não existia. E que para muitos é a reabilitação, é a cura e uma qualidade de vida. Coloquei aí também que é a anterior mesmo.
Pronto. Então, a psicologia, ela aprofundou e refinou essas técnicas de potencialização dos efeitos dos tratamentos médicos, capacitando cada doente a utilizar, como eu falei agora há pouco, seus recursos mentais de maneira bem focal, relacionado ao adoecimento mesmo em si, mediante aos efeitos da medicação, aos efeitos do tratamento e também, como ferramenta, ela não tem que atuar apenas com o paciente, mas ela também pode atuar, ela deve atuar com os familiares, com os cuidadores, com a família, né? E com a rede interdisciplinar que atua junto àquele paciente, que por vezes, dependendo do histórico, dependendo da história desse paciente, se sensibiliza e, por vezes, fica muito sensível e necessita, sim, de uma intervenção por parte da psicologia para que ele possa lidar também com as suas emoções e a sua relação com o paciente, de forma que isso não venha a prejudicar também o seu trabalho e a relação com o paciente. E aí eu coloquei essa figura porque eu achei essa figura aí ela é muito presente na vida de todos aqueles que trabalham com o hospital, até com a clínica e com a vida, né? Tem a vida normal até chegar ao desfecho. Então, vamos supor, eu fui acometida com câncer e recebi o diagnóstico do câncer. E agora? Quais poderão ser as minhas reações? Como eu posso me comportar dependendo da minha história de vida? Dependendo da cultura onde eu estou inserida? Dependendo de como a minha família vê o adoecer? Né? Dos conceitos que eu absorvi ao longo da vida. E aí essa imagem mostra, né? Muitas pessoas começam com a negação. Não pode ser comigo. Eu estou bem. Recentemente eu atendi uma pessoa, um senhor, e ele disse, não, isso é história, isso ele chegou a dizer, isso é história da carochinha, uma coisa assim. Mas comigo não, eu estou bem, eu estou um touro. Ah, tá vendo? Não, eu estou super forte. Essa história é história para ganhar dinheiro. A indústria farmacêutica quer ganhar dinheiro, os médicos querem ganhar dinheiro, e eu não estou doente. Aí vem, isso é bobeira, né? Aí vem a raiva. Por que eu? Isso não é justo. Você é culpado por isso. Então, começa também a projetar para outras pessoas e começa a ter raiva de si mesma. Ah, eu deveria ter me cuidado mais. Ah, Deus não me ama. Ah, a minha vida foi muito triste. A culpa foi dos meus pais. E aí começa na casa a fase da revolta. Então, fica agressivo com os familiares, fica agressivo com a equipe multidisciplinar quando vai ao médico, fica resistente para tomar as medicações e fazer o tratamento, porque aquela revolta começa a interferir. Vem a depressão, né? A depressão eu me odeio, nunca será como antigamente, o mundo perdeu a cor, ó céus, ó azar. Então, vai começar a deprimir, começa a afundar-se. Então, isso não vai ter mais jeito, muitas pessoas já morreram mesmo, eu vou ser o próximo, não quero mais sair de casa, vai ficar com vergonha porque se está fazendo tratamento e o cabelo começou a cair, então eu estou feio ou eu estou feia, eu estou magra, eu estou magro, a minha cor já não é mais a mesma. E aí começa cada dia sem energia para sair da cama, vai para o médico e com aquela apatia, perde sono, não quer se alimentar. Por quê? A vida perdeu a cor, a vida perdeu o sentido. Vem também a barganha, né? Muitas pessoas elas se asseguram, eu falei da questão dos recursos, os recursos espirituais, né? Muitas pessoas se apegam à fé. E muitos se apegam à fé como recurso para sair daquela situação, mas muitos também se apegam à fé como barganha. Então, uma pessoa que nunca teve uma relação de fé, de exercício, essa pessoa vai e começa a ir à igreja,
frequenta a igreja todos os dias, e uma forma de barganhar. Eu me juntando mais a Deus, eu me aproximando mais de Deus, isso é um exemplo, tá, gente? Eu irei ficar curado. Então, Deus, se eu começar a ir para a igreja, eu vou receber a cura. Se eu for para... se eu fizer boas ações, se eu fizer doações aos pobres, eu vou obter a cura. Então, também tem esse processo, o processo de barganha, né? Se antes eu não era um bom esposo, agora eu vou passar a ser um bom esposo. Se antes eu não era uma boa mãe, agora eu vou passar a ser uma boa mãe. Eu vou tentar mudar a minha vida por completo, para assim eu obter a minha cura. E quando isso não acontece, frustra-se, não é? E mais uma vez pode retornar para a fase da depressão, para a fase da revolta, porque não necessariamente pode ocorrer nessa sequência que eu coloquei. A barganha ela pode vir antes da revolta. A barganha ela pode vir bem antes da depressão. Eu posso barganhar com Deus em virtude da negação, que elas podem ocorrer de forma simultânea também, e logo depois eu vou e fico com raiva, fico revoltada e logo em seguida fico deprimida. Mas no final tem a aceitação. A aceitação é quando tudo vai dar certo, tinha que ser dessa forma. Eu realmente aprendi com o que eu vivi. Eu reconheço que muitas coisas eu de fato deveria ter mudado. Eu reconheço que eu não me cuidava como deveria. Eu reconheço que eu não me alimentava de forma adequada. Eu reconheço que eu ia ao sol e quantas vezes me foi informado que eu deveria usar protetor solar e eu não usava. E aí adquiri esse câncer na pele. E hoje eu sei que isso não pode acontecer e passar a aconselhar outras pessoas com relação à atividade física, com relação a não comer comidas, não é? Industrializadas, comidas que de fato vão prejudicar a saúde, enfim, vai começar a mudar a história da sua vida. E vai começar a lidar, bem, eu estou com câncer, estou. E o que é que eu posso fazer? Eu já perdi alguma coisa, já perdi. Ou eu tenho alguma coisa a perder, tenho a perder a vida caso eu não venha fazer o tratamento. Existe o tratamento. E esse tratamento é para quê? É para que eu tenha aí mais tempo de vida. Se eu vier ser curado, ótimo. Se eu não vier ser curado, eu vou tentar, ao máximo possível, alcançar o que os meus sonhos, os meus projetos, sempre de acordo com o que os médicos informarem e indicarem. Próximo. Próximo. E aí vem o porquê de tudo isso, né? A psiconcologia, como ferramenta, ela vem trazer para o paciente mecanismos de... não mecanismos de defesa, mas mecanismos de suporte para que ele venha desenvolver uma qualidade de vida. E aí, o que vem ser uma qualidade de vida? Começando, claro, pela saúde mental. Se a minha saúde mental está legal, todo o resto também pode estar. Por quê? Se a minha mente está bem, mesmo eu estando com câncer, eu vou encarar a situação de uma outra forma, de uma outra perspectiva. Eu conheço pessoas que receberam o diagnóstico de viver apenas 2 meses. E conheci pessoas que receberam o diagnóstico de viver apenas 2 meses. Mas passaram 10 anos. Então, esses 10 anos, essa pessoa nunca demonstrou que tinha a neoplasia. Estudou, viajou, alcançou seus objetivos, alcançou os seus sonhos, viu os seus filhos crescerem, transparecia para todos que de fato era feliz, essa pessoa era feliz, e ela fazia tudo o que precisava ser feito. Então, uma pessoa que realmente era realizada, ela realizou. Ela faleceu, essa pessoa, mas ela faleceu e ela disse, eu vivi o que eu tinha para viver. E chegou o meu tempo. E ali ela realmente já tinha aceitado de fato. E ela ali viveu o que tinha que viver. Ela não viveu apenas em cima de um diagnóstico de uma doença que possivelmente levaria a vida dela em 2 meses. Ela apenas viveu.
E a partir daí ela começou a reestruturar seu pensamento, reestruturar sua forma de pensar, encarar a vida de outra forma, ser mais leve. E aí vem a questão da saúde mental. O que é a saúde mental? Que é importante nesse processo. A saúde mental é definida como um estado de bem-estar em que a pessoa ela consegue enfrentar as dificuldades normais da vida, ela está ciente de suas próprias habilidades, consegue trabalhar de forma produtiva, é capaz de contribuir para a comunidade. Então, olha só, são frases aí pequenas, mas o contexto é muito importante. A pessoa que tem uma saúde mental, gente, ela vai conseguir enfrentar as dificuldades que são normais da vida. Adoecer é normal. Agora, se eu posso me cuidar, se eu posso me alimentar melhor, se eu posso fazer uma atividade física, então eu vou adoecer menos. Então, eu vou enfrentar a situação de frente, sem recuar, sem me amedrontar, sem me acovardar, procurando os recursos que são favoráveis à minha cura. No caso da neoplasia, existe uma equipe médica, existe uma equipe multiprofissional, existe a psicologia no ambulatório, no hospital, que pode favorecer essas pessoas realmente a terem uma qualidade, a enxergar a vida de uma melhor forma, de uma forma mais positiva. Próximo. E aí eu também cito, né, uma colherzinha de chá aí, lembrando a todos, né, por vezes nós esquecemos, as 8 maneiras para manter a saúde mental. Então, como é que eu posso manter minha saúde mental? Primeiro, como eu já falei aqui algumas vezes, alimentando-se de maneira saudável, pois uma dieta balanceada auxilia na melhora do sistema imune. A segunda dica é reduza o estresse, organizando o seu dia, trabalhando, fazendo pausas, lendo, tocando algum instrumento, se você gosta de tocar um violão aí, ouvindo música. Que música faz higiene mental, escrevendo, quando você está aí com o coração apertado, angustiado, aflito, vai escrever. A escrita, ela libera muitas pressões emocionais. Terceiro, praticar exercícios físicos regularmente ao ar livre ou mesmo dentro de casa. Estamos vivendo aí ainda o processo de pandemia, onde é importante termos os cuidados, já que eu não posso ir a uma academia, já que eu não posso ir para um ambiente onde há aglomeração, mas existe aí no YouTube vários vídeos, existem programas que podem auxiliar você a fazer atividade física na sua casa. Próximo. Separe suas atividades profissionais das privadas para ser mais eficiente e manter o equilíbrio da sua vida diária. Gente, isso é muito importante. Eu, como professora, eu sei muito bem que eu sofri muito com isso. Eu sou professora também de matemática e na época em que eu ensinava, eu levava trabalho para casa. O professor leva trabalho para casa, né? E aí não sabe separar as coisas. Então, você tem que aprender a separar as coisas. Foi difícil para mim. E eu aprendi muito isso depois que eu comecei a entrar na psicologia. Porque imagine se eu levasse todos os problemas dos meus pacientes para casa. Eu estava frita, eu não ia dormir. Então, trabalho, procurar ao máximo deixar no trabalho. Chegar em casa, curtir tua casa, curtir tua família, curtir teu momento. Aprende a separar uma coisa da outra, porque isso vai terminar gerando estresse. E não só em você, mas nas pessoas que estão ao seu redor. Próximo. Mantenha a rotina de sono. Quanto menos horas de sono, maior a probabilidade de sentir-se aflito e ansioso. Então, quando nós estamos com insônia, já passei muitos momentos de insônia, você fica no outro dia todo quebrado, você fica sem ânimo, você fica cansado, você fica irritado, mal disposto, mal-humorado. Gente, tudo isso é energia negativa. E se você é daquela pessoa que é introspectiva e não consegue externalizar de alguma forma positiva, assertiva, você vai absorver no seu organismo. E a ciência aí já diz, através da psicossomática, que aquilo que eu não externalizo, aquilo que eu engulo, muitas pessoas até falam, né? Aquela menina engole muito sapo, aquela pessoa não consegue lidar com os problemas, por isso que só vive doente. Muitas das neoplasias, já existem estudos que relacionam neoplasias à psicossomática, porque absorve todas as emoções negativas e se torna em doenças, se transforma em doenças.
Sexto ponto, filtre as informações com qualidade por meio de fontes confiáveis e limite a quantidade. Então, uma dica aí para a época de pandemia, né? Não assistir tudo, porque você vai absorver tudo que está na mídia e você fica apavorado e depois, quando você menos pensa, você já está ansioso, está com medo, já começa a pensar que você está doente. Tem muitas pessoas também que pensam muito isso, né? Que como não tem uma informação, principalmente acerca da neoplasia, do câncer, tem pessoas que acham que se falar a palavra câncer vai pegar, como eu falei no início. Ou se ficar próximo de alguém que está com câncer, vai pegar. Até partilhar. Gente, ainda existe, agora no século XXI, pessoas que ainda pensam assim. E isso é um trabalho que nós temos que fazer sempre, continuamente. É uma psicoeducação com os familiares, inclusive das famílias que têm menos condições, né? Menos favorecidas. Mantenha o contato visual com os seus familiares e amigos. Isso aí é para quem está distante, né? Sempre entrar em contato, não se isole. Não se isole. Tem momentos que precisamos ficar só. Tem momentos que nós precisamos investir em nós. Precisamos aprender a conviver com a nossa companhia. Tem pessoas que não conseguem viver sozinhas. Mas você também precisa aprender a ouvir a sua voz interior. Você precisa aprender a se conhecer. E também precisa interagir, ligando para amigos. Quando estiver achando que está ficando mais triste, liga para uma amiga, liga para um amigo, coloca uma música, vai falar com a vizinha. Enfim, vai tentar, de alguma forma, mudar isso, tá? Interagir, porque nós somos seres sociais. Próximo. E, por fim, a 8ª dica, seja uma pessoa positiva. Existe aí a psicologia positiva, que demonstra aí, através dos estudos, que quanto mais positivo você é, mais você gera energia positiva, mais você transfere a energia positiva. As pessoas que estão ao seu redor, elas partilham dessa energia. As pessoas que estão ao seu redor, elas começam a ser tocadas pelo seu olhar, elas começam a ser tocadas pelo seu tom de voz, elas começam a ser tocadas pela sua história. São aquelas pessoas que querem sempre estar do seu lado, porque você é aquela pessoa que tem uma boa energia. Então, vamos praticar pensamentos positivos, porque nós vamos gerar emoções positivas e ações positivas. Próximo. Acho que não tem outro, não? Ah, eu tinha colocado... Pronto. Era isso aí que eu queria. Bem, gente, finalizando, foi um pouco tempo, viu? Como eu falei, eu queria falar mais. Eu coloquei que eu gosto muito dessa citação aí, que diz: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. O que é necessário para mudar uma pessoa é mudar sua consciência de si mesma. A inteligência é o único meio que possuímos para dominar os nossos instintos. O pensamento é o ensaio da ação. Então, eu quero terminar com o que eu comecei. Tudo o que eu penso, eu sinto. E tudo o que eu sinto vai se transformar num comportamento. Então, o que você tem pensado, como você tem sentido e como você tem agido. Que você possa aí passar o restante desse congresso aprendendo muito mais e que você possa converter, certo, em muitas práticas, e desejo aí a vocês práticas maravilhosas no mundo da oncologia. Quero agradecer pelo convite também. Ok, parabéns, doutora Elisângela, pela explanação. Muito enriquecedor mesmo, né, para todos nós que estamos aqui acompanhando. E tem aqui uma pergunta, eu acho que a senhora até já contextualizou aí, mas a pessoa pergunta assim, o psicólogo ele está sempre ali dando o aporte psicológico e obviamente que apesar de ser um profissional, ele não deixa de ser um ser humano, né? Então a pergunta é como fazer para não se envolver emocionalmente, né, no acompanhamento desses pacientes com câncer ou dos parentes, né, que têm câncer. Excelente pergunta, maravilhosa pergunta. Quem foi a pessoa que fez? Pode citar o nome? Pode.
Maria Jussara. Maria Jussara, parabéns pela sua pergunta. E essa semana eu estava conversando com uma colega também lá no hospital sobre essas questões, né? Como não nos envolver. E eu até dei uma dica para uma outra que não estava conseguindo lidar e ela disse que não queria mais ficar na área, porque ela estava ficando cada dia mais sofrida, né? E eu disse, olha, eu ensinei o que eu faço. Eu sei que eu sou humana, né? Eu sei que ele é humano, eu sei que ele está sofrendo, mas aí eu penso, pode ser um pensamento até egoísta, tá? Você pensar, mas na hora eu faço isso. O problema é meu ou é dele? O problema é dele. Qual é o meu papel nesse momento? É me envolver ao ponto de não auxiliá-lo ou ficar mais distante e tentar auxiliá-lo a vencer essa situação. Porque, lógico que nós nos envolvemos com os pacientes. Tem pacientes que têm histórias fantásticas, mas se você ficar sempre envolvendo-se, trazendo para você o problema dele, você não vai conseguir auxiliá-lo. Porque você vai assumir um problema. E aí você vai passar a sentir, ai meu Deus, e aí, como é que ele vai ficar? E amanhã? Não. Nesse caso, pode até me chamar de fria, mas nesse caso, eu realmente me afasto da problemática como sendo dele. A problemática é dele e minha função aqui é auxiliá-lo, é dar ferramentas e estruturas para que ele consiga sobressair. E quando eu sou tocada, eu corro para a minha terapia. E lá eu trato, porque se tocou em mim é porque tem algo mal resolvido comigo. Então eu recorro à minha terapeuta e vou tratar a situação lá com ela. Ok, doutora. A gente agradece mais uma vez a sua brilhante explanação. Ficamos muito felizes com a sua participação mais uma vez aqui no Congresso Norte-Nordeste sobre o Câncer e parabéns pela conferência.